família inteira vai estar reunida. Mas isso é o tempo do Senhor e o propósito do Senhor. Meus queridos, as minhas queridas também, né? Eu agradeço a Deus por essa oportunidade de estar aqui para a gente falar sobre a palavra de Deus. E o tema foi um tema muito propício, né? Tempo de recomeçar. Tempo de recomeçar. Eu tomei a liberdade de sair um pouco da divisa, mas ainda no livro, segundo escreveu o profeta Isaías, no capítulo 43, capítulo 43, versos 18 e 19, assentados mesmo como estão, mas em reverência à palavra poderosa do Senhor, acompanhe a leitura e nela diz assim: não fique lembrando das coisas passadas, nem pense nas coisas antigas. Eis que faço uma coisa nova. Agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não percebem? Eis que porei um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Vamos ler o 20. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei águas no deserto e rios nos lugares áridos, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido. Amém? Amém. Feche seus olhos mais uma vez. Vamos falar com o nosso papai. Paizinho querido, obrigada, Deus, pela vida desta igreja. Obrigada, Senhor, porque essa igreja, ela tem um propósito nesta terra. Ela tem um propósito nesta comunidade. E não importa quantas outras igrejas ainda venham a existir, essa nasceu com propósito e permanecerá com o propósito até o teu dia glorioso. Portanto, Senhor, que cada irmão, que cada irmão, que cada ungido teu, Senhor, seja co-participante da anunciação do teu amor, do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, para a glorificação do teu nome e para a salvação de almas. Deus, nesse instante, Senhor, nós te agradecemos pela vida da União Feminina, te agradecemos porque essas mulheres estão em missão, Senhor, e essa missão é de glorificar o teu nome, ó Senhor Jesus Cristo. Então, ó Deus, nós te imploramos que nesse instante tu venha, Senhor, usar a minha voz, venha usar minhas conexões de lógica, venha usar, Senhor, a vida que eu tenho aqui. Eu me oferto a ti, Senhor, para ser instrumento em tuas mãos, para que a tua palavra, que é mais penetrante do que faca de dois gumes, possa penetrar em nosso coração e mente e fazer a divisão entre luz e trevas, entre pecado e santidade. Essa é a oração que nós fazemos, com perdão dos nossos pecados, no nome santo, poderoso, magnífico do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. E amém. Minhas irmãs, meus irmãos, como é bom a gente falar do Senhor. Como é bom a gente pensar na sua palavra e naquilo que ele fez. Aqui, esse capítulo 43, ele fala sobre o povo de Israel, sobre o resgate do povo de Israel. E ele inicia de uma forma linda, o início do capítulo ele diz assim: mas agora, diz o Senhor,
que criou, ó Jacó, e que o criou, ó Jacó, e que formou, ó Israel. Não tenha medo, porque eu o remi. Eu o chamei pelo seu nome, você é meu. Ele inicia o capítulo dizendo para a nação de Israel, dizendo para o povo de Israel: olha, as circunstâncias ao redor dão medo, mas eu quero que você não olhe ao redor. Eu quero que você entenda que eu lhe chamei, e eu lhe formei, e eu lhe escolhi. E essa é a palavra que o Senhor começa a falar com o povo de Israel. Essa é a palavra que o Senhor começa a falar com você nessa noite. Muitas têm sido as provas e as tentações no presente século que nós estamos passando, enquanto povo de Deus. Mas o Senhor tem nos dito: fui eu que escolhi você. E eu transformei você, porque Jacó era um nome que significava enganador. E o Senhor transformou Jacó em Israel. Porque o Senhor disse: olha, você não é mais enganador, você é minha propriedade. Porque eu te remi. Eu te escolhi. E o mesmo ele diz nessa noite para nós. E quando a gente vê, depois os irmãos podem ler todo o capítulo, porque é um capítulo lindo. Eu tenho um amigo que ele diz assim: se deixasse eu vivia lendo e relendo somente Isaías, que é o livro das promessas. Eu disse: não, meu irmão, mas deixa eu ler, está tão bonzinho a gente ler também Isaías, né? Mas ele diz no verso 18 algo muito importante para a gente: não fiquem lembrando das coisas passadas. Ora, nós temos uma tendência a nos apegar ao passado. E a gente faz isso por alguns motivos e não percebe as estratégias que muitas vezes o inimigo faz para nos acorrentar nesse passado, né? E a gente precisa parar com isso, porque o passado ele serve para nos ensinar, ele serve para nos fazer dar graças, né? Por exemplo, 2021, a nossa família pegou Covid. E eu e meu esposo, a gente quase que embarca, mas meu esposo é de fato um milagre ambulante. Porque ele teve 75% do pulmão comprometido, ficou 5 dias na UTI, depois voltou, ficou mais 11 dias na UTI e ele não chegou a ser entubado. E nem mesmo o pneumologista não sabia explicar porque ele não tinha sido entubado, e ele sendo diabético, né? E com mais de 60 anos. Mas a gente sabe quem foi, né? A gente sabe quem foi. Então a gente lembra do passado também para dar glórias. Porque glorificado seja o nome de Jesus, que preservou a nossa família, né? O passado serve também para fazer com que a gente lembre que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas o passado não pode seguir para nos aprisionar, para nos fazer pecar, para nos deixar estagnados, para constatar o pecado do outro. Essas são armadilhas satânicas que a gente não pode conviver com elas. Entende? Então, se você chega e diz assim: eu passei por algumas escolas, poucas na minha vida de educadora, e numa delas, muito famosa aqui no estado, né, na região metropolitana do Recife, uma escola centenária, muito famosa,
E eu sofri muito assédio por conta de ser cristã, né? E é uma escola confessional, era uma escola religiosa. Mas eu sofri todo tipo de perseguição que vocês possam imaginar. Eu passei 10 anos nessa escola e saí porque Deus de fato me libertou antes que eu ficasse doente. Mas chegou o ponto de um diretor virar para mim e dizer assim: sua mãe, no mínimo, desejou a sua morte quando você foi nascer. Entende? Mas se eu ficar presa a isso, eu não vou para lugar nenhum. Entende? Porque o rancor, a mágoa, a lamúria, ela só serve como sabe aqueles filmes de desenho que mostravam o preso, aí era uma corrente que pegava na perna e uma bola de chumbo bem pesada? Pronto. Só serve para atrapalhar quem carrega. Entende? Quem botou a corrente em você